Ó, o programa já começou a dar pau aqui antes de começar, viu, meu amigo? E é assim que é bom, porque o Polêmicas Vazias nasceu nos corredores da redação do antigo Esporte Interativo. Quando a gente viu que discussões idiotas levavam tempo pra gente decidir, a gente falou, temos uma possibilidade aqui. Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a entrar na treta conosco. E aqui tem um quê de polêmicas vazias histórico e raiz, né? Que a gente tá indo o quê? Por uma discussão que não vai levar a canto nenhum. Pode ser que eu mude a sua opinião, pode ser que você só fique puto, pode ser que não mude a sua opinião e pode ser apenas que você passe aqui por esse programa e ande solenemente. Porque vamos discutir qual o maior personagem da história do futebol brasileiro. E aí não entra só o talento, aí não vai entrar títulos, quantidade de gols ou só quantidade de gols, vai entrar um combo mitológico aqui na história. Quem transcendeu, quem tocou mais as pessoas, quem ajudou a formar o nosso DNA, quem representa a brasilidade, quem de fato tem os dramas, as vitórias, as derrotas, as nuances de um grande personagem. Quem aqui daria o melhor filme? Quem daria a melhor biografia ou a melhor música? Eu já falei algumas vezes que o maior personagem do futebol, e não necessariamente é o melhor jogador, é o mais craque, é o mais vencedor, é o Maradona. Também pelos seus dramas, também pela figura que virou tatuagem, a figura que virou música, a figura que virou bandeira, a figura que virou basicamente a alma de um povo. E aqui a gente vai tentar descobrir quem seria esse personagem para nós. E digo logo, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ele não está aqui. E por quê? Porque o Pelé tem uma questão, assim, durante muito tempo, inclusive se falou que ele era idolatrado menos do que deveria, ou menos do que o tamanho dele fazia crer. O maior nome da história do esporte, o melhor jogador que produzimos, o cara que mudou a história do jogo, porém ele tinha questões ali, e como virou uma marca muito mundial, muito assessorada, muito bem cuidada, o Pelé talvez não tenha conectado com as pessoas como poderia, porque se tem alguém que representa a brasilidade, que representa o nosso futebol, é o Pelé, mas ficou talvez distante das pessoas por um período, né, por essa marca global, por essa coisa empresarial que envolveu o Pelé, e aí é o ônus de ser gigantesco, né? Talvez tenha tirado do Pelé um pouco essa coisa do homem comum, que eu acho que é fundamental para essa conexão que a gente quer chegar aqui. O Maradona também era essa figura mundial, mas eu acho que ele nunca perdeu essa coisa do eu me vejo ali. Eu nunca me vi no Pelé, né? O cara era um semideus, pô. É intocável quase. Eu não sei se as pessoas conseguiam olhar pro Pelé e falar, putz, ele é um dos nossos. Parecia uma figura de um outro planeta, né? Produzido só pra jogar, pra vencer, pra bater recordes e era isso. Todos os outros personagens que estão aqui têm um elemento humano muito importante pra gente contar a nossa jornada do herói, que por sinal eu já citei a jornada do herói aqui, o livro de Joseph Campbell, que permeia várias teses aí, inclusive eu encontrei algumas pra falar de alguns desses personagens aqui. Você tem algumas teses de doutorado, se você pesquisar aí no Google Scholar, ou então no Google como um todo, você vai encontrar alguns PDFs de materiais. Muitos olham pro Garrincha e pro Sócrates como personagens que transcenderam, né, muito, mas você vai ter várias teses de mestrado em sociologia, em formação de identidade nacional e que falam muito dessa jornada do herói e usam muito o Joseph Campbell para falar do Garrincha, para falar do Sócrates, para falar um pouco do Romário. E a gente escolheu umas figuras caça-clique aqui para trazer você para cá, porque não vai ser nem o Neymar nem o Ronaldinho Gaúcho, eu aviso de prontidão. O Neymar ainda constrói aí a sua trajetória, mas tem um grau neste momento de rejeição muito alto, né? Então isso torna o Neymar uma figura de uma dicotomia difícil de você falar, putz, é o nosso maior personagem. Primeiro que vai entrar a questão por mais que eu não ache isso decisivo, ele não foi o mais relevante da história da seleção, ele não foi o mais relevante da história do Santos, ele foi o mais relevante da geração dele, é verdade. Ele tem uma questão aí de conectar com a garotada que é muito importante, mas as polêmicas do Neymar, elas são mais negativas do que positivas na construção desse personagem aqui. Diferentemente, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, que algumas polêmicas, inclusive, viraram folclóricas, né? O Ronaldinho se envolveu em várias confusões, em algumas tretas, mas sempre parece que ele não tem nada a ver com aquilo, né? Ele tá no meio da treta, mas ele parece que aí tem a história do rolê aleatório. O rolê aleatório ajuda na construção deste personagem,
que talvez se fosse um pouco mais incisivo, se fosse um pouco mais carismático no sentido de, putz, eu sou personagem dessa história e eu quero ser protagonista disso aqui além do campo e bola. O Ronaldinho foi absurdo dentro do campo, levou sorrisos para todo mundo, jogava sorrindo, o que eu acho que torna ele um personagem muito peculiar, foi extremamente vencedor. Eu acho que representa muito o que nós gostamos de ver no campo, mas eu acho que ele esbarra um pouco na própria timidez, às vezes ter ficado à sombra do irmão durante muito tempo, e as pessoas olharem e falar, cara, ele poderia ser mais autônomo, né? Ele poderia ser mais... E eu queria saber quem é o Ronaldinho Gaúcho. Se a gente perguntar, né, quem é o Ronaldinho Gaúcho, a gente tem dificuldade, porque o Ronaldinho falou pouco, acho que se expôs pouco, e ficou um personagem ali que a gente, putz, eu queria entender quem é esse cara, e eu não consigo. E ainda tem o ponto de muita gente fazer uma crítica ao Ronaldinho de que ele foi menos decisivo do que poderia. Então eu acho que no imaginário das pessoas ele aparece em lances, mas eu acho que ele aparece pouco ligado à decisão de fato, né? Tanto pela seleção brasileira quanto pelo próprio Barcelona. Mas acho que a torcida do Galo tem uma opinião diferenciada, né? Até porque ele volta para o Brasil, depois da passagem frustrada lá pelo Flamengo, e é campeão da Libertadores, um título absurdo e épico. Então, talvez eu abra um parênteses aqui e eu não incluo o torcedor do Galo, que vai ter um olhar diferente. A nossa final tem 3 figuras e não tem pra onde correr. É Romário, Sócrates e Garrincha. Esses caras aqui misturam questões que realmente furam bolhas e transformam essas figuras nos 3 personagens mais absurdos da história do futebol em momentos diferentes. Aqui a gente tem a gênesis do futebol brasileiro, tá aqui, né? O futebol brasileiro, para muitos, ele nasce para o mundo aqui, com o Garrincha e Pelé. Mas, fundamentalmente, o Garrincha assinando quem é o futebol brasileiro no sentido, se você tem essa visão do futebol arte, do futebol moleque, do futebol serelepe, quase irresponsável, que prefere o drible ao gol, que exalta essa coisa malandra, quase do engano, do tipo, sabe, é sagaz. A gente deve esse DNA ao Garrincha. Você tem um outro momento, que aí tem muito mais a ver com o extracampo do que com o campo, do Sócrates gritando por liberdade, por democracia, olhando para as pessoas e falando, cara, não é só um jogo, tá? Eu posso usar isso aqui para uma luta maior, que é a luta pelas diretas já, num momento muito duro da história brasileira. O Sócrates, com uma enorme elegância e num clube extremamente popular, conseguiu organizar um movimento único, raríssimo e bem importante, porque o futebol ele chegou em pessoas que talvez não refletissem sobre. E o Sócrates tem um gesto muito icônico, né? O gesto da comemoração do Sócrates, a silhueta do Sócrates, você já reconhece, e ele volta e meia aparece em seleções dos jogadores mais importantes do futebol, mesmo que, se comparar em termos de talento, eu acho que ele está abaixo de todos aqui. Porém, ele uniu o talento que ele tinha, e era genial, a uma questão fundamental e necessária para a época, e fez tudo isso com a camisa da seleção brasileira e do Corinthians num movimento que é eterno, né? A democracia corintiana, ela nunca será esquecida, e ela foi bem importante. E aqui esse cidadão já de uma era mais moderna simplesmente tirou o Brasil de uma fila de 24 anos, chutando o pau da barraca e dizendo, dá em mim que eu resolvo, e resolveu. E ele já tinha tirado o Brasil de uma outra fila, tá? De 40 anos, que era da Copa América, no Maracanã, contra o Uruguai, com um gol dele. O Uruguai que tinha vencido em 50 o Brasil na Copa do Mundo. Então tinham vários traumas ali. O Brasil não ganhava a Copa América há 40 anos. E tinha o Uruguai engasgado aqui. O Romário foi lá na Copa América e deu o título para a seleção brasileira. E aí vem em 93, no mesmo Maracanã, contra o Uruguai, ele classifica a seleção para a Copa do Mundo, dizendo, estou indo para isso. Classificou, botou na mesa e disse, eu vou levar o Brasil para a Copa, e se o Brasil não for campeão do mundo, pode me cobrar. Meu amigo, tem que ter muito culhão para tu bancar um negócio desse. E além disso, representa toda a malandragem carioca de um estereótipo de jogador de futebol que é brincadeira. Se eu penso no boleiro, eu penso no Romário, que é o cara que dizia, treinar para quê? Não preciso treinar, pode dar em mim que eu resolvo. Vivia jogando futebol e resolvia. E trocou o Barcelona pelas praias do Rio de Janeiro. O cara era o então melhor jogador do mundo e falou, não me interessa isso aqui. Vi e venci, e agora eu vou pra Barra da Tijuca. E hoje eu entendo muito o Romário, porque o que eu tenho saudade da praia do Rio de Janeiro é brincadeira. Mas eu nunca fui o melhor do mundo, eu não sou o melhor nem da TNT, né? Então essa carteirada eu não posso dar. Até porque o Romário, quando voltou pro Rio, também não precisava mais nem trabalhar, né? Então o Romário representa, e outra, a busca pelos 1000 gols, e aí eu não vou nem entrar na discussão se foi oficial ou não, mas é o que ficou na mente das pessoas. Parecia que depois do Pelé ninguém chegaria lá, né? Por mais que tivesse o Túlio depois, o Romário conseguiu isso antes. E numa busca em que ele não estava jogando mal,
O melhor ano da vida dele, o Romário diz que foi pelo Vasco, já em 2000. O Romário fez mais de 70 gols naquela temporada, já coroa, né? E sempre ali no bronze, no futevôlei, na night, sem beber, mas no gingado do funk americano, o funk mesmo ali, James Brown e tal, o negócio, sabe? E ele dançando, se puder botar aí, é um negócio maravilhoso também, porque o Romário só dança do mesmo jeito. E assim, ele estala o dedo, mas com um charme, que é brincadeira, né? E aí o Romário curtindo a vida adoidado e ganhando adoidado. Porque assim, na boa, de todos aqui, tem um que eu gostaria de ser. Fala, meu irmão, qual é a vida que tu queria ter? A do Romário. O Romário ganhou tudo que era possível, praticamente. E, cara, não tirou o pé nunca da vida. Ele sempre priorizou viver e isso não impactou no rendimento do Romário. Eu acho que impactou um pouco no rendimento do Neymar e impactou no do Ronaldinho Gaúcho. O Sócrates e o Garrincha aqui é uma outra conversa, né? Mas o Romário, velho, seguiu jogando coroa, jogou nos rivais no Rio e é amado por todo mundo. Tem um grau de rejeição aqui grande, né? Porque era um personagem mais incisivo, mais enfático, e aí ele tocava em feridas. Mas, cara, a minha mãe tem uma história que é maravilhosa, né? Lá no Ceará tem um diálogo, um ditado que é assim, quando você fala, meu irmão, vou resolver. Aí a pessoa fala, rapaz, quem fala assim não é gago. Quem fala assim não é gago, porque fala com a segurança. Só que a minha mãe já falou isso para um gago, só que ela não sabia que o cara era gago. Ele falou que ia resolver uma história lá, e aí falou, não, isso aqui, dona Lúcia, pode deixar que eu resolvo. Aí minha mãe falou, quem fala assim não é gago. E o cara era gago. Uma das grandes gafes da vida da minha mãe foi essa. E ela falaria isso pro Romário, provavelmente. Quando ele disse, eu vou trazer a Copa do Mundo pro Brasil. E aí ele ia dizer, quem fala assim não é gago. E aí, meu amigo, é o seguinte, desses três, quem é o grande personagem? Eu acho que tem uma questão aqui do Sócrates. E aí eu tô falando da minha realidade, da minha admiração intelectual pelo Sócrates. Que eu acho que no sentido aqui é menos popular do que o Romário e o Garrincha. Por mais que o Sócrates tenha brigado por algo que é de todos nós, eu acho que ele representa menos a brasilidade, ele tem menos questões aqui do que Garrincha e Romário, por N fatores. E acho que na relação de ganhar títulos e estar no imaginário das pessoas pelo todo, ele também vai levar uma desvantagem. Para mim, a final é entre Romário e Garrincha. E aí vamos às características de alguns para a gente tentar estabelecer um vencedor aqui. O Romário representa muito a tal jornada do herói que eu citei aqui, que é qual? O herói lá na... E é muito bom o livro, tá? Ele sai do seu vilarejo em busca do elixir, que seria o prêmio, né? E nesse processo ele passa por uma pá de merda, né? Quase morre, aí passa por... Sempre tem água envolvida, tá? Você passa por uma cachoeira, tem que cruzar um rio, tem que ir para não sei onde, para depois você voltar transformado e com o elixir, que é o prêmio. O Romário fez exatamente isso aqui, viu? Saiu do seu vilarejo do Rio de Janeiro, foi rasgar a Europa, voltou para o Brasil e voltou com o título da Copa do Mundo depois de ter passado por tudo que você imaginar, inclusive por vários mitos e algumas mentiras, né? Que nós já contamos no finado Sabia Não. A história dele dizer que fez os gols lá e pegou o avião no intervalo que o Cruyff liberou, a história ela não procede, não é bem assim, né? Desculpa, Romário, mas enfim, com fichas técnicas e pesquisas você vê que a história tem um exagero ali, mas faz parte do mito. Todos aqui têm um pouco da mitologia. O Romário tem algumas. O Romário tem a questão do fala e faz, que eu acho fundamental para admiração, para as pessoas falarem, meu irmão, aquele cara é pica. E ele carrega mesmo, porque se ele diz que vai fazer, ele vai lá e faz. A questão do marrento, a gente gosta, né, de admirar alguém que tem uma autoestima lá em cima, né? Porque talvez ele seja aquilo que nós gostaríamos de ser e a gente não consegue. Esse curte a vida doidado e o treinar pra quê é bom demais, né? Tem um pé no desserviço, né? Do treinar pra quê e, porra, quando a gente sabe que o futebol de alto nível precisa de treinamento. E o Romário treinava. Esse gênio sem esforço, essa imagem do gênio sem esforço, ela tem muito a ver com o Brasil, né? A gente quer mais com menos, que é a lei de Gerson, né? Se eu puder levar vantagem aqui, eu vou levar. E a questão do carioca, suco de Brasil, né? Se tem alguém aí que tem um suco de Brasil, é o Romário. Jogou por mais tempo em alto nível aqui do que quase todos aqui. Tem a história dos 1000 gols, que acho que remete ao Pelé. E essa questão da ligação com o carnaval, que é muito especial, né? Trocava qualquer coisa pelo seu carnaval e não abria mão. Inclusive criando lenda de que saía no intervalo de um jogo depois de fazer gols para viajar pro Rio de Janeiro, que não é verdade, né? E ele odeia frio igual a mim, o que eu acho que representa muito nós brasileiros, à exceção da galera de Curitiba, que adora o frio. Eu tava esses dias com uma pessoa lá em Santos, e aí ela morou em Curitiba e falou, é o lugar mais frio que Curitiba que eu conheci, só a Rússia. Aí eu falo, pô, é porque tu nunca foi ali em São Paulo no frio, é foda, viu? Eu já joguei a 4 graus, meu amigo, ali na Lapa, foda.
Garrincha, a alegria do povo. Aqui já podia matar o programa, né? Um cara quer chamar de alegria do povo, meu irmão, acabou-se a história aqui. Acabou-se. Isso sem contar que ele tem um poema em seu nome, escrito por Vinícius de Moraes, e um outro por Carlos Drummond de Andrade. Quem tem um poema escrito por Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade? O Garrincha, ele conseguiu conversar com a massa e com a intelectualidade da época, que abraçou o Garrincha de uma forma, porque viu nele ali quase uma novela pronta. Você tinha ali uma fábula ao vivo. E um cara que foi contra todas as estatísticas, né? Saiu de um lugar super pobre, uma família com 15 irmãos, pobre, com o joelho torto, rejeitado por onde passou no futebol, eis que consegue uma chance no Botafogo e já nasce como uma lenda, porque diz a lenda, ele faz o que faz no treino, em cima do Newton Santos, que chega para a direção e fala, meu amigo, contrate esse rapaz aqui, porque contra ele eu não jogo. Então assim, o Garrincha, ele já nasceu enorme, ele já nasceu grande, então ele já nasce numa lenda. E repito, a gênesis do futebol brasileiro tá aqui, com as Copas de 58 e 62, com Garrincha e Pelé, e em 62 o Garrincha ganhando a Copa sozinho, substituindo o protagonismo do Pelé e levando o Brasil ao bicampeonato mundial. A partir dali, inclusive, e aí o Garrincha vira um negócio ainda maior, porque ele casa com a Elza Soares, que era, então, uma das mais populares e importantes cantoras da época, num relacionamento altamente conturbado, o que, para a história do personagem, só aumenta os capítulos dessa biografia riquíssima em detalhes e em dramas. O problema com o álcool era claro, inclusive acabou levando o Garrincha à morte precocemente antes dos 50 anos, né, com cirrose, enfim, e outras questões, o que deixava o Garrincha um elemento ainda mais humano. De todos aqui, foi o elemento mais humano, mais falho e mais próximo das pessoas, porque se falava do Garrincha como grande característica a ingenuidade quase infantil. Mesmo sendo um mito e uma lenda viva, o Garrincha tinha o olhar e a bondade quase de uma criança, a inocência de uma pessoa comum, que não se via como essa figura acima da média, inclusive morreu com uma saúde frágil e vários problemas financeiros como qualquer um de nós. Então o Garrincha, eu acho que reúne quase todas as características. Foi vencedor, foi genial, foi humano, o que torna ele... A questão do mito tem um pouco de divino e um pouco de humano, e o Garrincha está exatamente nessa linha, né? Um pouco do divino e um pouco do humano. E cara, de novo, ninguém é chamado de alegria do povo à toa. E nem anjo das pernas tortas. O cara contrariou o que todos os médicos diziam. Não dá pra jogar, não tem como jogar, rejeitado em clubes. Só que o talento era tão grande e foi um cara tão inovador e diferente à época que ele basicamente criou um estilo do futebol brasileiro em que ganhar é bom, mas ganhar deixando claro que você é melhor que o adversário, deixando ele pra trás, fazendo ele correr, catar você aqui e ali. Era isso que fazia as pessoas irem pro estádio. O Garrincha, ele também virou tatuagem, ele também virou bandeira, ele também virou símbolo, não de uma luta por democracia, mas se o Sócrates lutou pelo direito das pessoas votarem, o Garrincha lutou pelo direito das pessoas sorrirem e se divertirem. E eu acho que isso tem um peso gigantesco na construção do maior personagem da história do futebol brasileiro, o Garrincha, e ele vai ser difícil de ser tirado desse lugar, porque quanto mais o tempo passa e as histórias aumentam e a história oral ela é passada, ou os livros, mais o mito em torno do Garrincha aumenta. O Garrincha é personagem da melhor biografia da história do futebol brasileiro e talvez da literatura brasileira, que é o Estrela Solitária do Rui Castro, que é um livro maravilhoso, mostra toda essa dança dramática do Garrincha, do estrelato à morte, e no meio do caminho uma vida que horas era de popstar, horas era absolutamente comum, de um cara com problemas graves, com questões seríssimas para resolver, com dramas pessoais muito grandes, e aqui eu não estou romantizando os erros do Garrincha, mas os erros do Garrincha constroem um personagem que você fala, esse cara é um de nós. O Romário, eu acho que eu olho pro Romário e falo, ele não é um de nós, ele é muito diferente, assim, o cara pica desse jeito aí, e que tem essa certeza, essa altivez, ele não é um cara comum. O Neymar não é um cara comum. O Ronaldinho Gaúcho, por mais calado que seja, você fala, ele tá em outro canto aqui. O Sócrates é a mesma coisa, o Pelé nem se fala. O Garrincha eu acho que passeia em todo canto. Ele tá em todos os lugares. Tanto que foi abraçado pela intelectualidade da época e não tinha rejeição, tá? Esse aqui não tem rejeição de nenhuma torcida.
O Neymar tem, o Ronaldinho tem, o Romário vai ter. O Sócrates hoje, por questões políticas, você vai para determinado lado de ideologia, o cara vai olhar e querer tirar o Sócrates pra merda. O Garrincha, ele é tão especial e tão absurdo que até os problemas e os erros que foram gravíssimos, eles entram ali como se não fossem reais, né? Num roteiro que parece ter sido escrito por Nelson Rodrigues, que escreveu muito, inclusive, sobre o Garrincha. Então, assim, as tragédias, as polêmicas, a inocência, a genialidade, tudo isso bota o Garrincha nesse lugar de o maior personagem do futebol brasileiro, porque assim, existem duas pedras fundamentais do futebol brasileiro, que aí você vai falar, o Charles Miller que trouxe o futebol pro Brasil, e o Leônidas, beleza, eles construíram ali. A semente que brotou, uma foi colocada pelo Garrincha, a outra pelo Pelé. E se você olhar assim, o que representa mais o jogo de rua do Brasil? O que representa mais o moleque brasileiro? É o Pelé ou é o Garrincha? Por melhor que tenha sido o Pelé e por maior que tenha sido o Pelé, eu acho que essa resposta é Garrincha. E agora a hora do ódio, né? A hora da raiva. Agora é a hora que eu falo com o estômago. Ó, graças à mamãe PagBet eu tenho a liberdade aqui de vociferar toda a minha raiva para algumas opiniões e eu de novo aqui estou já há algum tempo falando, ó, vocês estão consumindo polêmicas errado, o lugar tá indo para um canto aí perigoso. Essa conversa de falar, o Pelé jogava com pedreiro, não sei o quê, meu irmão, você nunca vai me ouvir usar esse argumento. Essa opinião, ela é absurdamente idiota, né? Até porque assim, o Garrincha não era pedreiro, o Newton Santos não era pedreiro. De novo, você não pode criar muletas históricas para tentar provar o seu ponto. E agora você pode até estar pensando, ah, Formiga, mas você fez isso várias vezes. Discordo, mas respeito. Se você quiser analisar o passado, você precisa contextualizar com o passado. O Pelé não era um pedreiro, o Garrincha não era um pedreiro. As pessoas jogavam com o que tinha a época e com o limite físico que a época fazia crer. Ninguém acha que o Mart Spitz, que foi recordista de medalha durante muito tempo na natação, nadava com pedreiros. Ele nadava com quem tinha para nadar. Ele nadava com o desafio que era dado à época. E ele descolava muito dos outros, como o Pelé também descolava muito dos outros. E tinham vários gênios ali, gênios inovadores, Di Stefano, Puskás, Garrincha, Beckenbauer, mais na frente Cruyff e etc. Eusébio, enorme, gigantesco. Então assim, esse desmerecimento, achar que nada disso é relevante é ignorância e é um erro, porque, de novo, a vida é uma evolução, né? A gente só tá aqui porque os caras estavam lá, então, assim, a evolução faz parte, pedrinha sobre pedrinha. Eu entendo que o jogo anda pra frente. Isso não quer dizer que todo mundo que joga hoje é melhor do que todo mundo que estava no passado, porque você contextualizar e ser proporcional à comparação. Senão você vai cometer um equívoco gigantesco, enorme, e vai cair de novo no ralo da ignorância. Portanto, assim, a frase do Pelé jogou com o pedreiro é uma piada, né? Uma piada de mau gosto. E de novo que o Polêmicas Vazias nunca vai usar. Se você quer falar de evolução, é uma coisa, mas ir pra chatice e a idiotice aí já é outra completamente diferente. Beleza? Ficou um bom e longo programa, né? Diga-se de passagem, mas que a edição deixará ele menor. Beleza? E por sinal, belíssima camisa aqui com Ronaldo, que não entrou na disputa do maior personagem da história do futebol brasileiro.